Olá, amigos da TV IDNR. Hoje nós vamos falar do registro das pessoas jurídicas em cartório. O que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é a união de duas ou mais pessoas para formar uma entidade que terá como realizar objetivos que sozinho as pessoas não conseguiriam. Ou seja, quando a gente cria uma associação para representar o nosso bairro, um sindicato para representar a nossa categoria profissional, uma empresa para conseguir prestar determinado serviço, comercializar algum produto, tudo isso é uma pessoa jurídica. E qual cartório registra essa pessoa jurídica? O cartório que realiza esse registro é o Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Esse cartório é encontrado em todas as comarcas do estado e do país. Todos os estados têm a sua divisão por comarca. Logo, se você precisar realizar um registro da sua pessoa jurídica, você deverá localizar o registro civil das pessoas jurídicas mais próximo de vocês. Em algumas capitais existe inclusive mais de um para que você possa estar escolhendo. Posso registrar uma associação ou empresa em qualquer cartório? Não. Você deverá fazer o registro da sua pessoa jurídica no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da sua comarca. Se você realizar um registro de uma pessoa jurídica fora da sua comarca, em outra comarca, vai ter o efeito jurídico esperado? Não. E o que vai acontecer com essa pessoa jurídica? Essa pessoa jurídica, ela não poderá requerer CNPJ, não poderá abrir uma conta bancária, não poderá contratar funcionários, nem exercer o seu objetivo. Ela será uma pessoa jurídica ilegal, da mesma forma como se você não tivesse realizado esse registro. Então é importante que todos saibam que, para que tenha o efeito jurídico que a lei espera, você deverá fazer esse registro no cartório da sua comarca, que é o cartório da sede da sua pessoa jurídica. Após registrar a pessoa jurídica, o que eu devo fazer? Após o registro no cartório competente, você deverá solicitar para que um profissional, geralmente um contador, requeira o CNPJ e a inscrição em algum outro órgão municipal ou estadual que venha a ser necessário, dependendo da legislação e do tipo de pessoa jurídica que você está criando, para então você começar a exercer o seu objetivo, ou seja, a associação poder representar o seu bairro, o sindicato poder representar a sua categoria profissional, a sua empresa começar a comercializar, fabricar ou prestar serviços. Então, o cartório de registro civil de pessoas jurídicas registra quais tipos de pessoas jurídicas. Vamos à lista que a Lei 6.015 traz, tá? Ele não pode registrar todas as pessoas jurídicas que existem na legislação brasileira. Existe uma divisão dessa determinação de registro. O registro civil das pessoas jurídicas estará realizando o registro de qual? Das sociedades simples, que são aquelas sociedades onde os próprios sócios administram o seu negócio, as associações, as igrejas, os sindicatos, os partidos políticos, as fundações particulares, as entidades PIAs, as cooperativas, as oficinas impressoras, os jornais, revistas, periódicos, empresas de radiodifusão e a agência de notícias. Agora, o que são cada uma dessas pessoas jurídicas para que eu consiga entender melhor qual a pessoa jurídica que eu pretendo criar? Bom, a sociedade simples. Sociedade simples, como eu já comecei a dizer, ela é uma sociedade criada por duas ou mais pessoas, onde são os próprios sócios que administram, que exercem o seu objeto social. Ou seja, é um pequeno comércio, é uma confecção, é um salão de belezas, é uma clínica médica, é um escritório de contabilidade, é um local onde são os sócios que negociam com clientes, fornecedores, os sócios que determinam como a empresa deverá ser administrada e deverá trabalhar. As associações também é a reunião de duas ou mais pessoas. Não necessariamente precisa ter um número determinado, só que ao contrário da sociedade simples, as associações elas nunca terão fim lucrativo. Qual é a finalidade da associação? Será sempre trabalhar em prol de um grupo, de uma comunidade, seja o seu bairro, a sua cidade.
a sua comunidade, a sua categoria, um grupo determinado de pessoas que, reunidos em uma associação, nesse tipo de pessoas jurídicas, conseguirão benefícios para toda aquela comunidade, que vai ser atingida direta ou indiretamente. As igrejas. Toda igreja, para ela ter uma existência legal, ela deve ter o seu registro da sua Constituição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Isso é necessário por quê? Porque da mesma forma que a sociedade simples, as associações e as demais pessoas jurídicas, elas possam requerer o seu CNPJ, ter uma conta bancária, realizar compras necessárias para a manutenção da igreja, das obras da igreja. Então a igreja, como as demais pessoas jurídicas, também necessita do seu registro no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Os sindicatos, eles são parecidos com as associações, porém ela tem uma peculiaridade. Apesar de também não ter fim lucrativo, ser a reunião de 2 ou mais pessoas, tem uma diretoria que trabalha voluntariamente em prol da pessoa jurídica, porém ele tem uma peculiaridade que a associação não tem. O sindicato vai sempre representar uma categoria profissional. Por exemplo, sindicato dos médicos, dos professores, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos produtores de vídeo e assim por diante. Os partidos políticos. Os partidos políticos, eles também necessitam de que a sua Constituição seja realizada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Eles não têm fins lucrativos e eles têm a sua administração semelhante à de uma associação. A diferença do partido político é que, ao invés de ser registrado na sede onde está sendo constituído, ele só poderá ser registrado na capital federal, ou seja, em Brasília. As fundações particulares. As fundações particulares são pessoas jurídicas também sem fins lucrativos, que porém elas podem ser instituídas, criadas por uma única pessoa. Não necessita da reunião de 2 ou mais pessoas, apesar de também poder ser criada por 2 ou mais pessoas. A fundação, ela tem algumas características próprias. Ela, para ser constituída, ela precisa de um instrumento público, ou seja, ela tem que ser constituída através de uma escritura pública ou de um testamento. E para que a fundação exista, ela precisa que a pessoa que está criando, ou pessoas, que elas determinem um patrimônio que seja suficiente para que a fundação seja criada e possa exercer o seu objetivo. As fundações ainda têm uma outra peculiaridade. Todas elas são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado onde ela foi criada. Então, é competência do Ministério Público determinar se as fundações têm capacidade, têm condições de ser constituída e, durante a sua vida, se ela está exercendo o seu objeto da forma como foi determinada na sua Constituição e, caso não esteja, tomar as providências legais necessárias para que isso aconteça, ou, não havendo mais condições, para que ela seja encerrada e o seu patrimônio destinado a uma outra fundação que exerça o mesmo objetivo, que seja o assistencial, o cultural ou o educacional. As cooperativas. As cooperativas, elas têm uma forma de constituição semelhante também às associações. Contudo, as cooperativas, elas têm um objetivo de lucro. Por quê? Porque a união de profissionais de determinada categoria, com o fim de juntos conseguirem vender o seu produto, prestar determinado serviço e, com isso, conseguir um lucro maior para os seus cooperados. E a cooperativa, pelo Código Civil, ela se equipara a uma sociedade simples que deverá ser registrada também no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. As oficinas impressoras, assim como os jornais, revistas, periódicos, as empresas de radiodifusão e de notícias, todas elas devem ser registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Então, se você quer criar uma rádio comunitária, um jornal da sua comunidade ou da sua faculdade, um jornal de grande porte, todos eles deverão ser registrados também no Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Bom,
Como eu faço para adquirir informações sobre a constituição de uma pessoa jurídica? Você pode estar se direcionando ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sua comarca. Lá, o registrador e seus prepostos estarão à disposição para dar todas as informações que você necessite e para que você possa estar realizando o ato constitutivo e registrando a pessoa jurídica que você pretende criar. Agora, como o Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ele não pode realizar o registro de todas as pessoas jurídicas que existem no Brasil, então quais são os outros locais de registro? Bom, a sociedade de advogados, o local competente para o registro é a própria OAB. Então, somente a própria OAB é que pode fazer o registro desse tipo de sociedade. Agora, as sociedades por ações, as sociedades anônimas, as sociedades empresárias, o microempreendedor individual, que é chamado de MEI, e a firma individual, esses deverão ser registrados nas juntas comerciais. Então, no caso dessas últimas, vocês deverão se dirigir à junta comercial mais próxima de você. Como eu faço para entender melhor todos esses tipos de pessoas jurídicas? Nós estaremos realizando novos vídeos falando detalhadamente sobre cada um deles e vocês poderão acessar também o nosso site da TV IDNR para estar acessando os próximos vídeos que estaremos fazendo.